Continuamos. Vamos continuar. Mas para quem chegou agora ao canal Império da Mente, sejam bem-vindos. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Vamos de histórias, porque não acabei. Tive sumido assim, mas os furtunços no oculto. Parou não, gente. Sentei, vamos conversar. Continuando. Essa aqui já é uma outra história, não é continuação. É uma outra história. A pessoa... Eu falo pra vocês que quando a mulher, ela não quer, né, fazer nada por si, joga a culpa em cima do outro. Essa é a história de agora. Como assim? Leitura de cartas, gente. Ô, criatura. Vou contar essa história pra vocês. Oh, meu pai do céu. Essa moçada, a moçada que eu falo, são as pombagiras. Elas são terríveis, gente. Senta aí que eu vou contar uma história. Pra vocês entenderem o que é pombagira. E vocês acham que as meninas, elas é um anjo, né? Cá eu estou, né, fazendo um atendimento. Uma leitura de cartas. Chegou uma pessoa que eu conheço e falou assim: olha, você poderia fazer uma leitura de cartas de fulano pra mim? Que ela tá me perturbando aqui e eu não tô com paciência. E ela quer saber algumas coisas. Eu, tá bom, né? E fui atender. E eu só escutei, né? Pega a bala rosa, faz isso, isso e isso. Eu dei uma olhada e falei assim, não sabia o que estava acontecendo, né? Porque eu pensei, vou pegar uma vela preta, né? Quem disse que era vela preta? E eu, o que tá rolando? Fiz o que me pediram, né? Então, fui fazer a leitura de cartas. E a pessoa assim, meio descrente na vida, uma energia muito pesada. E eu percebi uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Ela tava com energia disputada. O que é isso? Gente. Tinha uma mulher querendo, né, o marido dela. E aí acontecia. E essa energia tava muito pesada dela. Tava extremamente pesada. Ao ponto que o telefone até começou a travar. Por causa dessa energia muito pesada. Parece que eles meio que dividem o marido dela com outras mulheres. Ela me fez algumas perguntas e tal. Eu fui respondendo e tal, tarô. E eu percebi, né, que a energia tava muito pesada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tampa os ouvidos pra quem achar que eu não subjugando a vida de ninguém. Mas eu vou dar um adendo nessa história muito séria, que eu vou falar pra vocês. E é um aviso. Quando você resolve dividir o marido ou namorado, o que quer que seja, com uma outra mulher, tem uma outra coisa que se chama energia sugada, vampirizada. Então, se essa pessoa tiver uma energia muito negativa, que era esse caso, a prosperidade desce pelo ralo, para início de conversa. E eu tô falando por histórias que eu acompanho dos bastidores. E isso que estava acontecendo com ela. Então a energia dessa outra terceira pessoa estava atrapalhando a vida dela. E com isso, depois ela revelou pra mim que estava com uma outra pessoa. E aí essa energia estava muito pesada nos caminhos dela. E ela não estava conseguindo trabalhar. Estava com a cabeça muito povoada. E não estava conseguindo trabalhar. E com isso, né, mover a vida dela, eu acho que estava meio difícil, viu? O que acontece? Quando você está com uma pessoa que está dividindo outra, e isso, gente, vai para a energia do casal. E a prosperidade começa a ficar muito difícil. Tudo fica mais complicado e muito mais conflituoso. Falo porque o negócio é tenso. Ou se é tenso.
Depois disso, gente, o meu telefone, ele deu uma travada legal, porque eu tinha que fazer sessão de descarrego nele. Tamanho da paradez que ficou esse telefone, pra você ter uma ideia. E eu percebi tudo, fiz tudo lá bonitinho e tal, né? Aí ela me perguntou quem era a guardiã dela. Ela não quis falar na hora, né? Eu olhei e falei assim, olha, não, eu perguntei, né, pra mim, ela falou, não falou nada, né? Tá, né? E aí ela queria, né, saber quem era, né? Falei assim, olha, eu não sei o nome da pessoa, mas quando ela quiser, ela se revela. E eu contei mais algumas coisas, a leitura de cartas e tal. Tá, finalizei a ligação e tal. E o telefone depois começou a dar uns petecos, né? Mas antes disso, né, eu consegui fazer um... Na hora que eu terminei, tô lá de boa, conversando com a pessoa. Aí quando é fé, aí eu comecei a escutar, né? Perguntei pra ela de novo, pra minha guardiã, quem é a companheira dela? Aí ela, não, agora vai falar pra você. O nome dela é Maria Padilha da Estrada, ela é uma cigana de tal etnia, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu, mas por que ela falou na hora? Ela não quis falar. Aí eu fiquei meio assim, né? Isso é meio estranho, né? Então tá bom, né? Aí eu fui passar a estudar as coordenadas pra ela e tudo mais. E falei pra ela, se você quiser confirmar se é essa pomba-gira, vou te passar o contato da pessoa tal e lá ela vai confirmar pra você. Tá. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Aí no outro dia, né, o feedback da pessoa que eu conheço, né, que é amiga dela. Falou assim, nossa, mas ela não sabe, ela não entendeu o que você falou. Eu, hã? Ela não entendeu. Eu, como assim, criatura? Nossa, ela falou que não entendeu nada da sua leitura, ficou confusa e não entendeu porque que você falou o nome de fulana, passou o contato de pessoa e tal. Falei assim, primeiro, pra gente conversa. Ela tava com energia pesada, muito parada, muito densa. E eu expliquei pra ela que esse trio que ela tá vivendo não é bom pros negócios, nem pra ela nem pro marido. Onde há a possibilidade de haver uma complicação na parte financeira e dificuldade de se entender com o marido dela, que está acontecendo, e que essa energia negativa está tendenciando contra a pessoa que estava lendo as cartas, né, no caso, essa pessoa que eu atendi, e com isso ela ainda fez que não entendeu nada. Ou seja, ela achou que eu estava brincando na leitura, né? Falei assim, olha, a vida dela tá assim, assado, tá muito pesada, muito densa, ao ponto que eu tive que fazer sessão de descarrego do telefone, que eu não tava conseguindo, tá? Falar nem com você. Falei pra ela. Credo, eu falei assim, não, a energia dela tá muito pesada. Essa energia dessa brincadeira que ela tá fazendo, tá destruindo a vida dela. Financeiramente falando, ela tá com a vida muito parada. Será? A vida financeira dela tá um caos. Então, se ela não pensar e refletir nela mesma, ela vai ficar patinando e não vai sair do lugar. Nossa, ela falou tanto de coisa lá que não entendeu por causa disso, isso, aquilo outro. Eu falei assim, ela não entendeu porque ela não quis. Porque, ou melhor dizendo, ela tá achando que a leitura de cartas a pessoa vai fazer tudo que ela quer. Não, gente. O que tá ali na mesa a gente fala. Agora, eu não sou responsável pelos caminhos dela. Ela tem que mover os dedinhos dela, filha. Mover os dedinhos dela pra poder caminhar a vida dela adiante. Agora, se ela acha que eu vou fazer tudo por ela, eu lamento. E outra, nem a pombagira dela vai fazer a mesma coisa, porque ela tem que fazer a parte dela. A pombagira vai abrir os caminhos, desde que ela se movimente, criança. Se ela não fizer nada, vai continuar parado. Ela falou assim, não, ela não faz nada, porque falar uma coisa pra ela, não pode. Tudo pra ela é difícil. Falei assim, então, lamento informar, ela vai continuar com esse probleminha dela.
Porque se ela não modificar o jeito que ela tá agindo, ela vai ficar sem nada. Sem marido e se brincar até sem dinheiro, porque a energia tava muito pesada que eu tava sentindo. Ela falou, tava muito pesada. Que eu tive que fazer limpeza no telefone para poder conseguir falar com você e com outras pessoas. Então imagina como é que tá o caos energético dela e o marido e essa outra pessoa, né? E não, do jeito que ela falou, parece que ela não entendeu. Eu falei assim, não, ela tá se fazendo desentendida. A verdade é essa. Ferrar, eu falei assim, porque do jeito que ela tá agindo aí, ela tá agindo com desinteresse. Ou seja, ela tá achando que eu vou usar o pó do piripiri que a gente vê nas séries de Hollywood. Eles acham que magia, o pó do piripiri, sem fazer nada, funciona, né? Na vida real não é assim. A leitura, ela dá um panorama. O restante da obra é a pessoa que tem que fazer. Ou seja, gente, a pessoa quando não quer, mesmo você explicando tudo, ela não vai seguir em frente. Ou seja, sempre vai ter o outro responsável pelos fracassos dela. Então, se você está lidando com uma pessoa que coloca a culpa em você, em tudo, imagina quem está fazendo a leitura de carta, né? No caso, sou eu. Ela acha que eu não falei nada lé com cré, ou seja, ela não entendeu nada. Ou seja, quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Quando ela não quer, arruma boa desculpa. E essa é a história de hoje. O que vai acontecer? Não saber. A vida não é minha. Agora, só sei uma coisa. A paradez das partes de relacionamento e finanças, você pode ter certeza que ela não vai prosperar, não. Até onde eu tô vendo, vai continuar parado. E essa é a história de agora. Então, gente, curta, comente, compartilhe, se inscreva. E vamos lá que as histórias não param.